Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, nós vamos então continuar, né? Nós estávamos falando na última aula sobre a família. Na verdade, nós estamos na quarta aula dessa matéria, se não me falha a memória, a quarta aula. Nós ainda estamos falando de família e possivelmente na próxima aula continuaremos falando de família. Ou não, vamos ver, né, como que a gente vai desenvolver a aula de hoje. Mas por que a gente está gastando metade aí, talvez, das aulas da matéria, né, ou até um pouco mais da metade das aulas? A gente vai ter em torno de 7, talvez 8 aulas. E a gente já está na quarta, talvez teremos a quinta, falando sobre família. Porque, na verdade, na cultura de Israel, tudo girava, né, em torno da família e tudo era baseado nos valores e na convivência familiar. Desde o nascimento, do ensino, do desenvolvimento de todas as pessoas, a própria economia. Eles tinham também muitas, a gente chamou de empresa, claro que não pode se comparar com nenhuma empresa, mas, por exemplo, eles tinham a economia familiar, né? Quando a gente vai no Novo Testamento, por exemplo, tem lá Tiago, João, né? Eles tinham, com Pedro inclusive também, eles tinham uma sociedade, né? Que era o barco, então eles tinham uma empresa de pesca, né? Claro que não pode se comparar hoje essa dimensão toda, essa estrutura toda, mas para a realidade deles eram empresas, né? E elas familiares. Como, por exemplo, o próprio Jesus, ele tinha uma carpintaria que herdou do seu pai, o José. José era, né, Jesus, o filho do carpinteiro. E aí a gente já vai aprendendo, inclusive, já adiantando alguma coisa aqui do que a gente vai falar hoje, esses ofícios que eram, de fato, aprendidos, né, e era passado de pai para filho. Mas a gente percebe que a família era a base de tudo. Não é à toa, amados, que nós temos muito forte no cristianismo, muito forte no Novo Testamento, nos ensinos da igreja cristã, a questão familiar, né? Dela deriva tudo, seja o exercício ministerial, seja toda a estrutura que a gente tem nas igrejas, inclusive, que elas são constituídas de famílias. Então, assim, não é à toa que nós temos, né, esse princípio, esse valor muito forte, que é a base familiar, o matrimônio, né, filhos, tudo isso vem de fato dessa cultura que, na verdade, é uma expressão da vontade de Deus, né? Então a gente vai ver também que não é apenas o fruto, o resultado de uma cultura em si, né? Israel, ele não faz essas distinções que nós fazemos. Infelizmente, nós compreendemos muito mal, nós cristãos, eu estou dizendo, compreendemos muito mal a proposta do Evangelho. A gente acha que o Evangelho é uma espécie de religião que ela pode ser compartimentalizada, ou seja, pode ser colocado num compartimento, né, da nossa vida. Mais ou menos assim, eu tenho minha vida, por exemplo, se eu sou um obreiro, né, eu tenho minha vida ministerial, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida social. Às vezes as pessoas pensam que pode fazer essas divisões, né, como se fosse possível, por exemplo, eu tenho um comportamento dentro da minha casa, outro comportamento dentro da igreja, outro comportamento onde eu trabalho, né, ou longe aí dessas duas realidades, casa e igreja, por exemplo. Então as pessoas muitas vezes pensam que isso é possível. Isso não é possível. Eu sei que muitos fazem isso, ou alguns fazem isso, né? Ou seja, eles parecem que são pessoas diferentes, não se preocupam muitas vezes a ter um comportamento e um testemunho que eles estão fora desse ambiente igreja, que muitas vezes é muito propício para representações, né? E na cultura de Israel isso era impossível, porque os valores, né, espirituais, eles vinham desde a casa,
desde o convívio, né, em tudo que eles faziam. Isso incluía a forma de se vestir, a forma de se alimentar, o convívio mesmo em si, a forma de criar filhos, de se relacionar matrimonialmente falando, a sexualidade, a economia, tudo estava impregnado da espiritualidade, né? Então, assim, não tinha essa ideia que nós temos, que nós herdamos, inclusive, da filosofia. Isso foi introduzido na teologia, ou seja, que a nossa vida e o mundo, ele pode ser dividido em 2 ou em mais partes até, né? Isso não é possível, nem na cultura judaica e nem no Evangelho, nem no Novo Testamento, nem para a igreja, né? Mas só que a gente percebe que é muito forte nessa cultura de Israel, porque a nação, a estrutura da nação, ela nasce, ela se desenvolve, ela é estruturada nas leis de Deus, em todas as coisas. E nós estudamos em outras oportunidades que a lei de Deus, ela detalhava as áreas fundamentais da vida, né? Então você tinha de fato que tipo de alimento você podia comer. Claro que a gente percebe que muitas ordenanças, não é que tudo era espiritual, mas assim, Deus ordenava, Deus orientava, Deus ensinava, tudo derivava de Deus, não é? Não é que eles aprenderam em alguma outra fonte, não é que não é que eles recebiam de outra fonte as informações e como viver, o parâmetro e os valores, não, eles recebiam de Deus, era o próprio Deus que estava formando, criando, né, fundamentando uma nação. Deus estava, na verdade, eles, né, Israel, através da vida deles, expressavam, deveriam expressar a glória de Deus, o caráter de Deus, em todos os pontos, em todos os aspectos da convivência deles, em todas as relações, né? Como eu disse, dentro de casa, quando eles faziam comércio, tanto é que a gente tem lá as leis de Deus, para não ter balança injusta, para que eles não devessem aceitar suborno, né? Para que eles não oprimissem os pobres. Então você percebe que tudo isso vem de Deus na orientação, nos valores. Então, o que se fazia em casa, né? A gente tem um ditado que diz assim: o que se faz na sala se demonstra na praça. Então, muitas vezes a gente vê pessoas e cristãos com comportamentos e muito mais expresso nos filhos, né? E a gente percebe por que eles têm esse comportamento. Porque em casa vê esse exemplo, foi ensinado assim, né? Via de regra, tem as exceções, claro. Mas a gente percebe muitas vezes que há essa separação, essa tentativa de separar muitas vezes aspectos da vida como se fosse possível eu aqui ter valores na minha vida, aqui ter outros tipos de valores. Então eu já conversei com irmãos cristãos, alunos, que aí a gente na conversa eu descobri assim, não que eu investiguei, não é que eu fico tentando saber a vida dos irmãos, mas na conversa natural, né, pelos questionamentos inclusive, trabalhava de contadora, né? Então lidava na empresa com as contas, tal, imposto, declaração de renda, essas coisas todas. E ela, essa pessoa, tem que ter cuidado aqui, né? Vocês não conhecem, não, é muitos anos isso aí. Mas tem que ter cuidado para não ficar, né, de repente escapar nome. Essa pessoa, ela demonstrou que, por exemplo, ela tolerava ou ela aceitava fazer coisas erradas para a empresa. Se ela não fizesse, ela poderia, inclusive, perder o emprego. Eu falei, não, mas calma aí. Como que você pode ter um valor, né, na igreja, na sua casa, que é o da honestidade, da transparência, e lá no trabalho você aceita, então, ter um comportamento que transgride esse valor da honestidade? Como que pode ser isso? Como você lida com isso? Então, nessa cabeça que você, às vezes, pode estar separando, e nós não podemos, amados. Então, em Israel, nós percebemos, na cultura de Israel, isso muito, muito entranhável, né? E por que você tem esse valor tão forte? Porque eles têm uma base, que é a base da sociedade, é a base do mundo. E é dali que derivam os valores, é dali que saem as coisas boas e as coisas ruins.
é a partir dessa estrutura, eu estou falando da família, né? A partir dessa estrutura é que a gente tem na vida sucesso ou fracasso. Então ninguém, na vida de discípulo de Cristo, na vida espiritual, ninguém pode ter sucesso, entre aspas, ministerial e ser um fracasso em casa. Não tem como, né? Se você fracassou em casa, o que quer dizer fracasso em casa? Se você não consegue criar, fomentar um ambiente de paz, um ambiente onde, apesar de se ferir, se perdoa, né? Porque não tem jeito, né? A gente se ofende, se fere e tal, é o convívio, é o desafio, né, amados? Ferro com ferro vai se afiando. A convivência, quanto mais próxima, mais difícil é. Mas é um ambiente onde se encontra o perdão, a cura, né? Se nós não conseguimos criar esse ambiente de alegria, de recarregar as baterias, se não é um ambiente prazeroso, se a gente não consegue ter devocionais em casa, ser um ambiente de oração, que os nossos filhos, né, e os cônjuges em si não conseguem fazer com que esse ambiente, esse espaço, seja assim um ambiente terapêutico, uma extensão do céu, então alguma coisa está errada, porque é daqui que deriva tudo, é a fonte de tudo, tá certo? Não é a igreja, não é sucesso social, é em casa, né? Tanto é que a Bíblia diz, no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 3, olha, aquele que não governa bem a sua casa, não pode ter cuidado na casa de Deus, né? Ministerialmente, é o que Paulo está tratando. Não tem como. Se os seus filhos não estão lhe sujeitos, se ele, o obreiro, né, não consegue ter um relacionamento harmonioso com a esposa, terá muita dificuldade em estar exercendo qualquer coisa dentro dessa estrutura que nós chamamos de igreja. Porque é aqui que está o ponto, amados, é aqui que está a fonte. Então a cultura de Israel tem um valor imenso quando se fala de família, imenso, tá certo? Então se aprendia a respeito de Deus a partir da família, não era na escola bíblica dominical da igreja, né? Se aprendia a respeito de Deus e Yahvé, era através do pai, não era através lá do rabino, não era através do sumo sacerdote, não. Era o pai que era responsável. Então vamos lá, dada essa longa introdução, vamos entrar aqui na lição que eu preparei para vocês, né? Que a gente vai dar continuidade. Nós falamos na aula passada sobre o papel das mulheres, não sei se vocês lembram, e agora a gente vai falar sobre os escravos, tá? A gente vai falar sobre os escravos, sobre os filhos, né? O nascimento, circuncisão e a educação dos filhos. Vamos ver se a gente consegue hoje estar abordando aí esses pontos, tá bom? Valdir, nem te dei bem-vindo, mas tamo aí, Varão, que eu estava empolgado aqui na discussão, eu vi você entrando aí. Mas bora lá, Varão. Tá certo. Vamos lá, amados, escravos, tá? Então, nós vamos falar sobre os escravos, como que Israel lidava com essa realidade que era uma realidade da cultura dos povos. A escravidão, ela era comum, tá certo? Era comum em todas as nações, em todas as culturas. O que Israel tinha de diferente e o que Deus fez, né? Porque Deus estava trabalhando, como eu já disse em outras aulas dessa matéria, Deus estava trabalhando pouco a pouco na consciência de Israel, ou seja, né, para preparar até a humanidade, o ser humano, para ir construindo a sua vontade. Eita, amados, deixa eu só corrigir um negócio aqui. Eu, na verdade, esqueci de conectar o microfone, mas eu acho que ele está captando lá. Bora lá, que aqui acho que vai ficar melhor o áudio. Tomara, né, que captou, mas acho que captou sim. Mas vamos lá, uma falhinha técnica. O pessoal da técnica, ele sempre falta nas aulas, né? E aí é eu que tenho que me virar. Então, a equipe técnica sempre falta. É um negócio terrível. Então vamos lá. Então Deus estava construindo, né, a partir de Israel, mas para alcançar toda a humanidade, os valores. A escravidão, a gente sabe, no Brasil, por exemplo, ainda a gente sofre no Brasil, né, respingos da escravidão, tá certo? O preconceito racial, a escravidão não só pela questão étnica, mas trabalhista, enfim. Não é isso que eu quero discutir não, que isso é um assunto longo e é de história, isso até foge um pouquinho da teologia, a gente vai para
outras questões, outras abordagens. Mas o que eu quero dizer é que quem de fato começa a trabalhar essa questão da escravidão é a igreja mesmo, é o povo de Deus. Em relação às outras culturas, Israel tinha leis mais justas, né? Leis mais humanas, leis mais equilibradas, leis mais coerentes. Não era ainda a vontade perfeita de Deus, mas Deus foi trabalhando. Inclusive a gente vai falar do Antigo Testamento, mas a gente vai lá para o Novo Testamento. Então vamos lá, escravos. Depois de estabelecidas, né, as famílias, as mais ricas, elas podiam aumentar de tamanho com a aquisição de escravos. A maioria deles, dos escravos, era capturados de guerra. E aí eu peguei aqui Números, capítulo de número 31. Bora lá quem está com a Bíblia, se quiser anotar e ver depois, tudo bem. Números, capítulo 31, verso 26. E Deuteronômio 21 e 10. Mas vamos devagarzinho, primeiro vamos em Números. Livro dos Números, capítulo de número 31 e verso de número 26. Só para a gente ratificar aqui essa informação que os escravos, eles eram então adquiridos, né? A maioria deles era capturado de guerra. E você já sabe que o contexto era esse, né? O contexto daqueles povos, eles viviam em guerra, inclusive o próprio povo de Israel, tá? Isso aí é uma coisa também que a gente já tem tranquilamente, né? Na cabeça, que era um contexto mundial. Eles assim que viviam, infelizmente, né? Então muitas vezes Deus foi o próprio Deus que interviu em tantas ocasiões, inúmeras ocasiões, nesse contexto de guerra, tá? Então, lógico que isso nunca foi a vontade de Deus, mas era a realidade, né? Capítulo de número 31 do livro de Números, versículo de número 26, está escrito assim, ó: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Então isso aqui era uma orientação quando eles entravam em guerra, e os despojos, né? Aquilo que eram conquistado. Entre objetos, homens também eles eram escravizados, inclusive como um ato de misericórdia para não serem mortos. Tá bom? A gente precisa entender isso. Então, num contexto de guerra, os inimigos eram mortos, né? Mas alguns capturados para serem escravos. Isso era um ato de misericórdia naquela ocasião, naquele contexto, para não serem mortos. Então eles iam servir ao povo que o conquistou, né? Deuteronômio 21 e verso de número 10. Então Deuteronômio 21, verso 10, também a gente encontra essa passagem aqui, ó. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. Então a gente vê nesses relatos aqui que eles adquiriam, né, as famílias adquiriam os escravos através então de espólio de guerra, né, ou eram capturados como prisioneiros. Ou também eles eram comprados nos mercados de escravo. Se a gente for lá para Gênesis, eu nem peguei o texto de Gênesis aqui, mas me lembrei agora, se a gente for lá para Gênesis, a gente vê que José foi comprado no mercado de escravos. Os irmãos de José, lembra que venderam ele para uns mercadores que estavam passando, né? Esses mercadores compraram José como escravo, e no mercado de escravo lá no Egito, José foi colocado à venda, e aí o Potifar, ele vai e compra José, e é aquela história toda que você já sabe. Então também eram adquiridos nos mercados de escravos, né? A gente vê Levítico capítulo 25 e 45. Então, Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 45. Levítico 25 e 45. Está escrito assim na minha versão: também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das tuas gerações, que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Olha só, eles não podiam ser maltratados, e a gente vê Deuteronômio 25, vamos voltar para o livro de Deuteronômio, capítulo 25, eles não podiam ser maltratados. Aqui já vai a diferença de Israel para os outros povos, porque os outros povos, eles maltratavam mesmo, tá certo? Eles matavam, eles escravizavam a ponto de não alimentarem, não cuidarem, né, como pessoa. E então assim, os povos maltratavam. E aqui já começa Israel ser diferenciado de todos os outros povos, porque Deus proibiu, né, de maltratar os escravos.
poderia adquirir, mas nunca maltratarem, mas inclusive conviver com eles com dignidade. Eles, os escravos, deveriam ter dignidade, né, humana no caso. Então, capítulo 25 de Deuteronômio, verso 15 e o verso de número 16. Então vamos lá. Deuteronômio 25, 15 e 16. Está escrito assim. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Isso, 25, 15 e 16 de Deuteronômio. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás. São unidade de medida, né? Para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Então eles não poderiam ser maltratados, eles teriam que ser tratados justamente, inclusive também se houvesse algum negócio, alguma medida de alimento, tinha que ser igual. Eles não poderiam ser jamais enganados nem maltratados. Eles tinham o direito do descanso sabático, está em Êxodo capítulo 20, verso 10. Aí eu não vou ler não, tá? Só para vocês anotarem, depois vocês leem lá. Eles, os escravos, também têm o direito, né, do descanso sabático. Eles não poderiam trabalhar sem descanso, tá certo? Que a escravidão e o trabalho escravo, inclusive, né, no Brasil e no mundo, faz com que as pessoas trabalhem, e não, os escravos não descansem, né? É uma coisa desumana. E aqui não, eles trabalhavam como qualquer outro trabalhador. Mas eles não tinham um salário como um trabalhador comum, mas eles tinham alimento e tinham casa. Tá certo, amados? Eu estou falando de um tipo de aquisição de escravo, porque a gente vai ver aqui que tinha outro tipo de aquisição de escravo. Então, nesse que era prisioneiro de guerra, eles eram capturados, mas eles eram bem tratados, no sentido mesmo de alimento, moradia. Tanto é que alguns ou muitos constituíam a sua família, tá certo, em Israel? E tocava a vida por lá mesmo, né? As festas nacionais, eles participavam também, e a gente está falando de estrangeiros, hein? Falando de prisioneiros, escravos estrangeiros. Participavam das festas, né? Então tinham a vida social também inclusa, eles eram incluídos, né, nas festas. A escrava da esposa de Naamã, por exemplo, é um dos exemplos aqui, né? A escrava da esposa de Naamã era bem tratada. Então assim, a gente vê o relato lá, era uma menina que ela era bem tratada, né? Aí a gente já vai lá para o Novo Testamento. Onésimo, por exemplo, vocês lembram dessa passagem do livro de Filemão? Onde Paulo fala desse Onésimo, né? Filemão, ele era um senhor, era muito rico. E Paulo o ganha para Cristo, né? O evangeliza e ganha para Cristo. Bem como também Onésimo, que era escravo do Filemão. Então, Onésimo também, apesar da lei romana, o que a lei romana falava? Que se um escravo fugisse e ele fosse capturado, ele seria morto. Então, Onésimo foge, né? Encontra Paulo em outra cidade, em outro lugar, e Paulo ganha para Cristo também. E aí o que Paulo... Olha só como já o evangelho vem trabalhando, né? Essa questão, apesar das leis. Então, a lei aprovava, né? A lei aprovava a escravidão e a pena era capital da lei para um escravo que fugia era a morte. Aí Paulo vai falando, olha, Onésimo, que está comigo, né? Fugiu de você, ganhei aqui ele para Cristo, ele vai voltar para você aí, só que o recebe como estivesse recebendo a mim mesmo, Paulo, porque você tem uma dívida comigo, que é a dívida do evangelho, né? Recebe como a mim mesmo, se me tem por amigo, se me tem por irmão. Então olha que coisa interessante que no Novo Testamento continuava essa realidade em todo o Império, não só em Israel, mas em todo o Império Romano, a questão da escravidão. Mas aí Paulo, né, ou seja, a mensagem do Evangelho já vai trabalhando essa questão para que houvesse uma diferenciação no tratamento e no recebimento. Então a lei dava direito que ele mandasse matar Onésimo. Inclusive, me parece, lá no texto, na epístola de Filemão, aliás, é pouco lida, né? Pouco estudada, pouco pregada. Está no Novo Testamento, irmãos. Olha só, acho que são 25 versículos lá. Tem uns que nem sabem se tem esse livro de Filemão no Novo Testamento, né? Eu lembro daquele tempo lá que tinha aquela história de Pokémon. A irmã disse assim, rapaz, achar Pokémon é fácil, eu quero ver achar Filemão. Que o povo nem achava na Bíblia Filemão. Então, brincadeiras à parte, o livro de Filemão, ele vai nos ensinar a respeito do perdão. Né? Uma pessoa que foi prejudicada,
Esse é a mensagem lá central. E ele fugiu e levou algumas coisas do seu senhor lá, o tal do Filemão, né? O Onésimo. E aí Paulo diz, não, se ele inclusive te prejudicou alguma coisa, põe na minha conta que eu depois pago esse trem aí. Então a gente percebe que até no Evangelho o povo de Deus era diferenciado, mas havia essa realidade sobre a escravidão, tá? O judeu, isso a gente está falando do estrangeiro, né? O escravo estrangeiro. O judeu, ele podia se tornar escravo para pagar uma dívida ou um roubo. Se ele roubou alguma coisa, não tinha que pagar, ele era o pagamento, né? Ou seja, a sua vida seria em troca do prejuízo, seja do empréstimo que pegou e não pagou, ou seja, de um roubo que ele cometeu e não teve como ressarcir. Vocês lembram lá da mulher... Eita, agora me fugiu da mente, acho que eu não anotei aqui, mas da mulher... do rapaz lá do primeiro Reis, lá do profeta, né, Elias, ou Eliseu, que disse, olha, meu marido era servo de Deus, tu sabe disso, ele morreu, deixou uma dívida e vão vir aqui pegar meus 2 filhos como pagamento da dívida. Né? Vocês lembram dessa passagem aí? É que eu não anotei aqui a referência e me veio na mente agora. Mas mostra para nós essa realidade de que o escravo judeu se tornava escravo por 2 motivos. Ou porque não tinha como pagar um empréstimo, ou porque roubou alguma coisa, tá? Porém, ele não poderia... Ah, não, anotei aqui, a gente vai ler daqui a pouco, tá? Pensei que não tinha anotado. A gente vai ler primeiro Êxodo 21:7. Então, Êxodo, capítulo de número 21, versículo número 7. Êxodo, é que eu tô com pouca mão aqui, irmãos. Ó, é uma mão segurando a espada aqui, ó, e a outra segurando a ferramenta, a pá. Tô igual o Neemias aqui, ó. Nessas horas a gente precisa ter mais de uma mão, né? Êxodo, capítulo 21, versículo número 7. Então vamos lá, pra gente confirmar aí aos pouquinhos. Eu tô indo muito rápido, eu tô atropelando, irmão? É porque assim, eu tenho a sensação que eu deixei de falar alguma coisa na semana passada que a gente teve aula e eu quero falar tudo hoje correndo, né? Tá tranquilo aí? Tá acompanhando? Tá de boa? Sossego? Aí tem uns que tá travando aqui, Valdir, ó. Ah, a Karen voltou agora. Maravilha. Isso, o Douglas sumiu, mas daqui a pouco acho que volta aí. Tá? Se eu estiver muito rápido, se eu estiver falando... É porque eu tenho a sensação, já estou 20 minutos falando aqui, daqui a pouco a gente já vai ter que fazer outra chamada. Mas vamos lá. Êxodo capítulo de número 21, versículo de número 7. Será que tem essa passagem na minha Bíblia que eu não estou achando? Achei aqui, irmão. 21, versículo de número 7. Olha, e se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Aliás, se a gente ler até o 6, né? O 6 e o 7. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Verso 7. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. É bem interessante. Todo esse capítulo 21, até o verso 16, na verdade, se vocês quiserem ler depois, para compreender até alguns outros detalhes, fala a respeito aí desse detalhamento, né? De como se daria essa escravidão entre os judeus, ou seja, um judeu que fosse escravizar outro. Então, na verdade, era o pagamento de uma dívida. Mas olha que coisa interessante, o texto do capítulo 21 de Êxodo vai dizer, primeiro, que não poderia ser mais do que 7 anos, tá certo? Servindo como escravo para pagar a dívida. Não poderia ser. Ele deveria ser bem tratado, né? Deveria, inclusive, participar, como eu disse aqui, de tudo que participava qualquer outro. Então não era uma escravidão onde a pessoa era um prisioneiro e era maltratado ou era privado, né? Seja da adoração, seja das festas, ou seja, de tudo que os demais da sociedade tinham direito, tá certo? A questão é que ele ia trabalhar, né? A sua força braçal ia ser para servir aquela pessoa porque ele tem uma dívida e não tinha como pagar. Então pagava com o trabalho. Essa é a questão. Essa é a configuração do prisioneiro judeu, né? Aliás, do escravo judeu para um judeu, tá? E é interessante que o texto do capítulo 21 de Êxodo vai dizer que muitos tinham filhos, né, nesse meio, tinham filhos, até se casavam, nessa questão, só para a gente ver que era uma vida relativamente comum, né, igual dos outros. Casavam.
E às vezes o patrão, o senhor aí, né, ele era tão generoso, era tão bom, que esse escravo fala, não, eu não quero ir embora não, eu quero permanecer aqui, eu quero criar meus filhos aqui, eu quero viver aqui com esse senhor, de tão generoso e bom que ele era, né? Me tratou bem esse tempo todo, constituí minha família aqui, não quero ir embora, quero ficar aqui. Aí o verso 6 vai falar, então, se essa fosse a decisão do escravo, ele poderia ir embora. Ó, ele tinha a liberdade de ir embora, porque já tinha cumprido o prazo. E aí ele fala, não, eu quero ficar. Com essa decisão dele, para que isso fosse confirmado oficialmente, levavam até os juízes da cidade. O juiz levava ele, né, até a porta lá da casa do senhor, do território onde eles conviviam e moravam, colocava a orelha, assim, sabe, na porta, pegava uma sovela, um pregozinho e furava a orelha dele e colocava um brinco. Isso queria dizer que ele era o servo da orelha furada, ou seja, aquele que decidiu voluntariamente trabalhar para aquele senhor. Olha que coisa interessante, mano. Aí passava o judeuzão lá com o brincão aqui, é porque ele foi servo, mas agora voluntariamente ele decidiu servir aquela família e aquele senhor para o resto da vida. Só para a gente entender a configuração e que era diferente mesmo. Segundo Reis, capítulo 4, era essa passagem que eu estava tentando lembrar. Segundo Reis, capítulo 4, verso de número 1, traz aí essa realidade, né? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 também nos fala aqui, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, olha, ele tinha uma dívida, né? A levar-me meus 2 filhos para serem servos. Então, só para a gente ver que o contexto era esse aí. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 18, versículo de número 25, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 25, a gente tem uma passagem aí que também vai nos trazer um esclarecimento a respeito dessa condição. Mateus 18 e 25, diz assim, ó. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. E a gente percebe que até no Novo Testamento isso ainda perdurou, né? Ou seja, essa realidade de terem escravos, mas nessas condições. Então, se tornavam escravos no máximo por 7 anos, tá? Se vocês quiserem anotar uma última referência para ler depois, em casa, eu estou lendo muita coisa aqui, né? Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12 ao 18. Vocês vão ter algumas informações boas aí a respeito da escravidão, tá bom? Então, sobre os escravos, como que eles eram tratados, como que eles eram adquiridos, de que forma que se dava isso na nação de Israel, na cultura de Israel. As informações básicas são essas aqui. Se vocês quiserem mais informações, tiverem dúvidas, ou fale agora ou não se cale para sempre não. Tem um WhatsApp lá. Mas se tiver alguma dúvida, pode falar, irmão. Se não houver, a gente vai falar sobre os filhos, né? Na cultura de Israel, como que os filhos aí eles eram tratados, como que eram considerados, né? Como que os filhos eles eram criados, enfim. Os filhos eram considerados uma grande bênção de Deus, uma grande bênção, irmãos. Coisa assim, a maior dádiva que uma família poderia ter era filhos. Não era aquisição de posses, tá certo? Não era os terrenos, não era nada, a não ser filhos. Filhos, naquela cultura, era como que se Deus estivesse aprovando e se agradando da vida deles. Tanto é que quando a mulher não tinha filhos, isso era um desespero, né? Lembra de Raquel? Senhor, me dá filhos, senão eu morro, né? Então, para a mulher era um sinal de desaprovação de Deus, quase que uma maldição de Deus, né? E o homem, se ele não tivesse filhos, e principalmente filho homem, né, também para ele era um desespero. E a gente vai ver o porquê também aí desse motivo. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos lá, livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 4
A gente já vai falar, introduzir sobre a importância dos filhos nessa cultura e por quê. E hoje, né, amados, é claro que cada um tem o direito e faz o que bem quer da sua vida, né? Se nem Deus interfere, quanto mais a gente vai querer decidir a vida de um e de outro. Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer, lógico, se não infringir nenhuma lei estabelecida. Mas tem pessoas hoje que casam e não querem ter filhos. É um direito, não é? Não quer, vai fazer o quê? Mas eu acho uma vida tão sem graça, irmão. Não é não? Eu acho uma vida tão sem graça e sem propósito, inclusive. Porque os filhos opinião minha, eu vejo como um prolongamento da nossa existência, né? Eu vou morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Espero que mais tarde, bem mais tarde, muito mais tarde. Mas, irmão, desculpa, tô gripado aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, molhar as palavras. Então, assim, eu vivi, até posso ter realizado um bocado de coisa, mas me fui, ou fui-me, né? E aí não deixei uma semente minha, né? Os filhos são a continuidade da nossa história. Então, poxa, é muito triste, por exemplo, pessoas que não conseguem ter filhos. É lógico que tem a via da adoção, né? Mas, assim, os filhos são uma bênção, né? Eu, se pudesse, eu seria igual Douglas, assim, eu teria uns 218 filhos. Né? Já falei, eu queria ter um monte, um bocado. Né? Ou igual a Karen, que não fica muito atrás, deve ter uns 185 também. Eu gostaria, isso é uma bênção. E os judeus, eu já falei para vocês, né? Eu sou nordestino, pentecostal. Ah, irmão, a gente não cria família, é tribo. A tribo dos Andrenitas, eu já pensei no nome, tribo dos Andrenitas. Seria uma bênção. Não, Karen? Meu Deus do céu. Oh, Jesus, ajuda-nos. Então vamos lá, amado. Mas os filhos são uma bênção, né? De fato é uma bênção. Mas Israel, isso era muito mais forte, a gente vai ver os motivos. Eu até me perdi aqui, ó. Calma aí. Sim, dá um trabalho enorme. Mas vamos lá, para a gente pegar aqui o Deuteronômio, capítulo de número 28, né? Deuteronômio 28, versículo de número 4, para a gente dar base bíblica para aquilo que a gente vai falar a respeito aí dos filhos. Então, Deuteronômio 28, versículos de número 4. Vamos lá, tá aqui. Diz assim, ó: Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas. Bendito o fruto do teu ventre. Essa expressão é muito interessante, né? A expressão idiomática, faz muito sentido nessa cultura. O fruto do ventre. Vocês lembram quando Deus cria lá em Gênesis, né? E diz para o casal, olha, frutificai, né? Multiplicai e enchei a terra. Mas tem essa expressão, frutificai, o fruto, né? É o resultado, a produção da natureza, né? Então, eu brinco que digo que uma goiabeira só pode produzir goiaba, não pode produzir outra coisa, porque é a sua natureza. Então, é o fruto dela, é o resultado natural dela, né? É a questão aí dos filhos. O Salmo 128, amados, e aqui vai aí esse salmo conhecido como Salmo da Família, acho que nós lemos até em outra ocasião aí, em outra aula desta matéria mesmo, falando de família, Salmo 128, só que eu quero especificar aqui o verso 3. O verso 3 já dá conta daquilo que a gente quer. Diz assim, ó: A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Então é bem interessante aqui, falando como sendo de fato uma bênção, né? Os filhos sendo uma bênção. Outro salmo vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente. Olha que coisa interessante. E ele enche, né, a sua aljava, ou seja, era o lugar onde se colocava as flechas, enche a sua aljava de flecha. Isso quer dizer mesmo, poeticamente dizendo, é que o homem
que tinha muitos filhos, esse era abençoado, era feliz. Inclusive, esses filhos o defenderia futuramente em diversas ocasiões. Então, imagina alguém velho, alguém, né, em uma situação difícil que não tivesse filhos para defender. Naquele contexto rural, agrícola, os filhos, eles eram a mão de obra, né? Era a própria economia da família. Então, é por isso que no Nordeste, um contexto muito rural, se tinha muitos filhos mesmo, né? Ou seja, hoje tudo industrializado, hoje as pessoas estão tendo, isso é estatística, menos filho mesmo, né? Principalmente nos países aí mais, entre aspas, né, que eles chamam de primeiro mundo, você tem um filho, 2 filhos no máximo, até o Brasil mesmo, a estatística aí já tem chegado mais ou menos nesses números aí. Então os casais hoje têm 1 ou 2 filhos, dificilmente tem 3 para lá, né? Então a gente percebe que já está diminuindo. Porque hoje é visto muito como gasto, as pessoas não querem se dedicar à criação dos filhos, porque como a Karen disse, dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Você criar filho como deve ser criado, conviver, ter essa vida próxima, isso cada vez mais está se extinguindo, porque as pessoas têm colocado como meta na vida muito mais o aspecto profissional, muito mais um sucesso social do que essa ideia de que a família e os filhos, né, a conjugalidade, o casamento, enfim, isso é prioridade na vida e tudo mais deve derivar disso. Mas essa é uma mentalidade judaica cristã, né? Infelizmente, alguns cristãos eles ainda não compreenderam esses valores aí. E os meninos, né, eles permaneciam na família e aumentavam o seu tamanho e a riqueza por conta, então, dessa configuração que eles tinham de família, né? Então, rural, agrícola, eles tinham que ter mão de obra. Então, os meninos, eles ficavam lá como mão de obra na economia familiar. Tem mais um detalhe ainda também, acabei nem anotando aqui, mas me veio na cabeça. Tinha um detalhe. Em Israel, amados, tinha a esperança do Messias, né? Tinha a esperança do Salvador, e que seria um homem. Então, cada filho nascido, havia uma esperança lá de que poderia ser, né? Havia uma potencialidade de ser o Messias, o Salvador do mundo. É por isso que o menino, o filho homem, ele era mais desejado do que a menina. E o primogênito, o primeiro, né? Ele era aquele que sucederia o pai. Ele teria, inclusive, né, na herança, em relação aos outros, ele teria a vantagem de ter a metade da herança. Poderia ter 200 filhos. Ele teria metade e o resto ia se dividir lá com o que sobrasse, né? Lembra do filho pródigo lá da parábola, né, do Novo Testamento? Então, esse filho pródigo, ele pediu a sua herança. Ele tinha o direito da herança. Só que essa herança só seria para ele após a morte do pai. O pai ainda estava vivo. Bom, não quero entrar no contexto não, senão vou ter que explicar um bocado de coisa aqui, até interessante, mas a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui. As meninas, né, eram valiosas pelo trabalho da juventude e pelo dote. Então, assim, enquanto os meninos tinham força de trabalho e eles aumentavam a riqueza da família pelo trabalho mesmo braçal, as meninas ajudavam nas tarefas de casa e elas, quando casavam, o pai recebia o dote, que era lá riquezas, né? Eram valores lá, porque estava levando a menina. Então, havia essa diferenciação aí. Então, vamos ver o nascimento, tá bom? O nascimento, como que se dava isso. A mulher, por exemplo, como dava a luz, aí é a diferença entre menino e menina, né? A mulher, quando dava a luz a um menino, ela ficava sem poder ir ao templo, ou seja, era tida como impura, né? Por 41 dias, tá certo? E se fosse menina, 80 dias. Por que isso? Primeiro, quando o menino nascia, havia a circuncisão, que é o que a gente vai ver mais para frente aqui. A circuncisão se dava no 8º dia do nascimento do menino. Vocês sabem que a circuncisão é a pelinha do prepúcio? Fala, André, que palavra é essa? Essas palavras que ninguém entende nada? Tá bom, amado, vou rasgar o verbo, acho que o horário já permite, né, que eu fale dessas coisas, né? Era a pelinha do pênis, tá certo? Na minha terra diz assim, torava, cortava, né? A pelinha do pênis lá. Então, não tem problema, né, a gente falar assim não, né? Essa linguagem de boa, tranquilo, vai pro YouTube, ao vivo para todo o Brasil.
Mas, vamos lá. Então a circuncisão era isso. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para falar. Então ao 8º dia fazia essa cisão, né, lá na pelinha lá do genital do menino, no 8º dia. Então a mulher ficava 33 dias, ou seja, 8 mais 33, 41 dias. Só depois disso ela poderia ir ao templo, porque ela é considerada imunda, liturgicamente imunda, né? O menino. E a menina seria, como a menina não tinha esse ritual aí, que era um símbolo mesmo, a gente vai ver daqui um pouco, era um símbolo do pacto de Deus e o povo de Israel, a menina não tinha. Então ela nascia, ficava-se um período lá de 80 dias sem poder ir ao templo, tá certo? Era 14 dias, né, para a purificação da menina, da bebê, menina, mais 66 dias, ou seja, o dobro. Enquanto o menino era 33, a menina 66. Era um ritual que eles tinham lá. Lucas, capítulo de número 2. Lembra que eu falei para vocês que é interessante muitas vezes a gente saber detalhes culturais, porque isso nos ajuda a compreender, inclusive, textos bíblicos, né? Na interpretação, e aqui é um caso deles, tá? Então, Lucas, capítulo de número 2, versículo 21 ao 24. Amados, eu não sei se vocês tinham essa impressão, essa ideia, de que Jesus, quando foi apresentado no templo, ele foi apresentado com 8 dias, né? Ou seja, no 8º dia